Doutor, o que é preciso se saber sobre cirurgia bariátrica? Mais importante primeiro são as indicações. O paciente tem que passar por avaliação médica. Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação pela internet, mas grande parte disso não tem fundamentação científica. Então a primeira coisa é procurar o médico para saber se ele se encaixa no padrão da cirurgia, né? A gente tem critérios rígidos hoje para indicar a cirurgia para esses pacientes, porque a principal indicação é a saúde, não é uma cirurgia que a gente busca estética principalmente, e sim evitar as doenças que vêm junto com a obesidade. Recentemente, essas indicações sofreram uma mudança, né? Há algumas indicações médicas em casos de doença e também sobre o IMC. Quais foram essas mudanças e quem são essas pessoas que são indicadas? Então, o primeiro critério é saber se o paciente já fez tratamento clínico para obesidade e não teve sucesso com esse tratamento. Isso quer dizer dieta e atividade física, acompanhamento pelo endócrino. Então, assim, se o paciente já buscou isso por mais de 6 meses e não teve sucesso, aí a gente começa a vasculhar esse paciente, ver as doenças que ele tem associadas à obesidade e aí sim indicar ou não a cirurgia para ele. E quais são essas doenças? As doenças que mais têm a ver com obesidade são hipertensão arterial, diabetes mellitus, doenças articulares, apneia do sono, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, esteatose hepática. Então a gente faz uma pesquisa, o pré-operatório dessa cirurgia é um pré-operatório muito mais detalhado e aí selecionando os exames adequados, a gente vê que doenças o paciente tem e vê se ele se encaixa no padrão para indicação da cirurgia. Então, entre a consulta médica, essa primeira consulta, até a cirurgia, quanto tempo isso dura? Isso é muito variável, porque há pacientes mais graves, que nitidamente a gente tem indicação cirúrgica, aquele paciente que já fez esse tratamento e sempre teve um IMC acima de 40, esse paciente não precisa necessariamente de ter comorbidades para a gente indicar a cirurgia, mas ele precisa do insucesso do tratamento clínico. Já os pacientes que têm IMCs menores, a gente tem que buscar realmente o surgimento dessas doenças associadas à obesidade para assim indicar a cirurgia. Isso varia muito, tá? Alguns médicos sugerem até que os pacientes engordem antes da cirurgia. O que o senhor diz a respeito dessa prática? Isso é errado. Porque assim, o paciente que sempre foi obeso, ele tem que buscar diminuir o peso. A gente não vai pedir que o paciente adoeça para só então indicar a cirurgia. O paciente que precisa da cirurgia, de uma forma ou de outra, ele vai chegar no IMC e vai operar. A gente não pode antecipar as coisas. Tem pessoas com perfis já que nitidamente vão chegar a esse IMC. Tem gente que vem como é que eu vou dizer, de estrutura familiar, de famílias que são obesas tradicionalmente. Tem aquela mulher que depois da gravidez engordou e depois da segunda gravidez engordou mais ainda e não conseguiu mais controlar o peso. Tem gente que tem distúrbios endocrinológicos, que metabolicamente tende a acumular gordura. Então esses pacientes, eles não vão precisar engordar para ter acesso à cirurgia. Então é um risco. É um risco. Isso está errado. Além de ir ao médico, outros profissionais são indicados nesse pré-operatório. Quem são esses profissionais? Então, a equipe do tratamento da obesidade é uma equipe multidisciplinar. Tem que ter um endocrinologista, tem que ter uma avaliação psicológica, tem que ter um nutricionista, normalmente tem um cardiologista, né? Então, tem o cirurgião, que é uma equipe de cirurgia, o cirurgião não opera só. Então, assim, todas essas pessoas têm que avaliar esse paciente criteriosamente para só assim indicar a cirurgia. São quantos tipos de cirurgia hoje feitos no Brasil e como é que elas funcionam? Na verdade, tem vários tipos de cirurgia que são feitos. No Brasil, sobretudo, se faz 2 tipos de cirurgia, que é o sleeve, ou gastrectomia vertical, e o bypass, que a gente, além de diminuir o tamanho do estômago, a gente faz um desvio no intestino para que absorva menos esse alimento que é ingerido. Então, a gente escolhe o tipo de cirurgia de acordo com o perfil do paciente. Algumas pesquisas apontam que cerca de 10% das pessoas que fazem a cirurgia voltam a engordar. Por que isso acontece? Pela descontinuidade do tratamento. Todo paciente, ele é do seu cirurgião para o resto da vida. Então, ele tem que voltar ao cirurgião anualmente
para poder fazer exames controle, ver se não tem algum grau de desnutrição ou se tem ganho de peso, descobrir a causa disso, né? E a cirurgia ela não é um tratamento único. A cirurgia é a chave para o paciente fazer dieta e atividade física e continuar perdendo peso. Sempre a continuidade do tratamento. Sim. O resto da vida dieta e tem atividade que ser física é uma atento a coisa isso. que tem que estar fazendo parte da vida do paciente em pós-operatório de bariátrica. Ele não vai achar que vai operar e vai comer sem limites e vai continuar magro. Isso não existe. O paciente pode estragar a cirurgia dele se ele não tiver um comportamento adequado no pós-operatório. Agora, o número de cirurgias no Brasil e até aqui na Paraíba só aumenta. Sim. Cresce a cada dia. O senhor acredita que também há uma banalização dessa cirurgia? Não, eu acredito que a cirurgia está sendo desmistificada. A cirurgia é um tratamento adequado que resolve e melhora a vida nitidamente desses pacientes, só que antes existia um preconceito. As pessoas viam essa cirurgia como mutilante e na verdade ela não é. Ela é uma chave para dar qualidade de vida às pessoas. Então, para cada indivíduo, para cada pessoa, a cirurgia pode ser diferenciada de acordo com a doença que atinge? A doença que a gente tem na mira é a obesidade, né? Mas o grau da obesidade, o perfil do paciente, se ele é jovem, se é idoso, se é mulher, se é homem, isso tudo interfere na indicação da cirurgia. O homem jovem é aquele que vai perder peso mais rápido, com mais facilidade. Pessoa de mais idade, as mulheres tendem a perder peso com menos rapidez, mas todo mundo alcança a meta estabelecida, desde que faça dieta e atividade física, seja acompanhado pelo nutricionista, pelo endócrino e pelo cirurgião. O que acontece com o corpo da pessoa depois dessa cirurgia? Bom, o que é mais nítido é a perda de peso. O segundo, melhora a disposição, porque se você tem um corpo mais leve, você vai ter um rendimento muito maior. E assim, as pessoas que têm doenças em estágios iniciais, como hipertensão, diabetes, essas pessoas vão regredir essas doenças. Então, muitas vezes, a pessoa que toma medicação para hipertensão, para diabetes, deixa de tomar e se livra dessas doenças todas. A perda de peso é rápida. Veja, o que a gente tem estabelecido é que no primeiro mês se perde em torno de 10% do peso. Então, a pessoa que tem 100 quilos, no primeiro mês vai perder em torno de 10 quilos. E aí vai progredir. E aí a curva vai variando de acordo com o tratamento que essa pessoa faz, se ela adere bem ou não. Essa pós-cirurgia é cercada de muitos cuidados, mudança na alimentação. Gostaria que o senhor comentasse. Então, desde que a gente começa o pré-operatório, a gente já quer que a pessoa tenha mudança na postura. Porque se o paciente acha que só vai mudar depois da cirurgia, ele não consegue. Então, ele tem que tentar já fazer dieta, fazer atividade física, ter hábitos saudáveis antes do ato cirúrgico. Do ato cirúrgico. Exato. E continua assim depois. E continuar depois para o resto da vida. A quantidade de ingestão de comida também é a bem ingesta limitada. diminui, mas esse paciente vai poder comer o que ele quiser, desde que não sempre e desde que não numa quantidade que seja abusiva. Mas se ele quiser no futuro, não no pós-operatório imediato, mas futuramente comer uma torta, ele vai poder comer, não exageradamente e não todo dia. Porções bem menores. Exato. E isso é a Como chave da acontece perda com de qualquer peso. indivíduo hoje, né? Exatamente. Na verdade, a cirurgia é o pulo do gato para o paciente ter a perda de peso como um indivíduo normal. É sempre indicada terapia no pós-operatório e também no pré? Sim, porque muitos dos pacientes com obesidade, eles têm transtorno da ansiedade, e a ansiedade que ele depositava na comida, às vezes ele quer depositar em outro hábito que ele gera no pós-operatório. Então, assim, o acompanhamento psicológico para muitos pacientes é muito importante. Há complicações como toda cirurgia. Sim. O que é que o paciente ele deve ficar mais atento, principalmente como deve ser a escolha do cirurgião? Bom, as complicações pós-operatórias são comuns à maioria das cirurgias. É inegável que o paciente obeso, por ele já ter mais doenças do que o paciente que vai fazer uma cirurgia estética, por exemplo, ele está mais propenso a complicar. E, na verdade, essas doenças são a razão da cirurgia dele. Então, o paciente obeso tem mais chance de fazer trombose, tem mais chance de ter
outras complicações que não vem ao caso a gente esmiuçar aqui, mas a gente, durante o pós-operatório imediato, a gente faz várias medidas para reduzir a chance dessas complicações. Então, essa cirurgia ela é uma cirurgia controlada, que tem um pós-operatório muito controlado, para evitar ao máximo todas as complicações que o obeso está mais sujeito do que um paciente comum. E aí a necessidade de uma indicação de um bom cirurgião, com que ele se identifique, como deve ser feita essa escolha? Eu acho que o paciente que está perdido, que está começando a se interessar por fazer a cirurgia, porque o principal interessado tem que ser o paciente, ele tem que ler muito sobre o assunto, chegar ao cirurgião já com alguma ideia do que ele está querendo, ele deve ouvir mais de um médico para saber qual o que ele tem uma empatia maior, porque o paciente tem que estar muito seguro tanto do que ele quer, quanto confiar no médico que ele está procurando. Se há uma quebra de confiança entre o paciente e o médico, ou se ele não tem segurança do que ele quer, ele deve esperar mais para fazer o procedimento. Tem que ser uma relação boa, tranquila. Sim, já tem que ser uma tendo relação em vista, ótima. tem uma relação ótima, tendo em vista Exato. que vai durar por muito tempo, muitos anos. De preferência o resto da vida, porque é muito difícil um outro cirurgião buscar acompanhar um paciente que foi operado por outra pessoa. Então, assim, normalmente o paciente ele vai se referir àquele cirurgião, àquele médico para o resto da vida dele. No próximo bloco, histórias de quem já fez a cirurgia, reduziu o peso e ganhou saúde. O que muda depois do procedimento, a gente mostra já já.